dia, turma do 7º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje vamos abordar um conteúdo novo, tá? Mas ele vai lembrar um pouquinho do conteúdo anterior, que foi sobre equações. O conteúdo de hoje é inequações, mas querendo ou não, vai lembrar um pouquinho de algumas regras que vocês aprenderam em equações, certo? Então, prestem atenção. Caso não entendeu, pausa, volta o vídeo e observa de novo a explicação, tá certo? Então vamos lá. O que é uma inequação? Eu fiz um resumozinho, depois vocês podem até copiar no caderno de vocês, porque fica até mais fácil de vocês resolverem a atividade com o resumo do lado, tá? Então vamos lá. O que seria uma inequação? Uma inequação é uma sentença matemática aberta. Lembrando que a gente viu dois tipos de sentença matemática, a aberta e a fechada. Qual a diferença entre elas, Tati? É que a aberta, ela tem a presença das letras, coisa que na fechada não tem a presença das letras, certo? Então, a inequação é a sentença matemática aberta, presença da letra, e possui uma desigualdade. Lembrando que vocês aprenderam as desigualdades lá no Fundamental 1. Então, a gente tem o maior, tem o menor, tem o diferente, tá certo? Então, a gente vai utilizar eles aí, mas o maior e o menor, tá ok? E como é que eu posso identificar, Tati? Você pode identificar uma inequação se ela tiver essas duas coisas, a letra e a desigualdade. Desigualdade, certo? Ou seja, se ela tem a letra e tem o maior, ela é uma inequação. Se ela tem a letra e tem o menor, ela é uma inequação. Vejamos os exemplos aqui, ó. 2x mais 1, esse símbolo é o maior, tá? 2x mais 1 é maior que 7. Vamos lá. Tem a letra? Tem a presença da letra? Tem. Tem a presença da letra x. Tem a presença da desigualdade? Também. No caso aqui é o maior. Então, se eu tenho a presença dos dois fatores, eu posso dizer que essa daqui é uma inequação. Ok? Vamos para o exemplo abaixo. 5 mais 3 é menor que 23. Você está vendo que tem a desigualdade, mas você observa se tem letra? Nesse caso, esse exemplo não tem letra. Se não tem letra, não podemos dizer que isso é uma inequação. Isso não é uma inequação. Isso é apenas uma sentença matemática fechada. Vamos para o próximo exemplo. A mais 3 é menor que 4. Vamos lá. Temos a presença da letra, temos a presença da desigualdade. Se eu tenho a presença dos dois fatores, isso aqui é uma inequação. Ok. Vamos para o próximo. 5y mais 1 é igual a 0. Vamos lá. Tem a presença da letra. Show. Mas aqui eu tenho uma igualdade. Não temos uma desigualdade. Lembrando que a desigualdade aqui, ó, só pode ser, ó, o maior e o menor, tá? O igual é uma igualdade. Então, não entra em inequação. Isso aqui não é uma inequação. Compreendido o conceito e a identificação, agora vamos passar como se resolve uma inequação. Como se resolve? Você tem que entender que a inequação e a equação, a gente trabalha com valores desconhecidos, certo? Essas letras são chamadas de desconhecidos. Elas podem ser números positivos, negativos, pode ser o zero, pode ser fração, positiva e negativa, tá? Então, pode dar qualquer valor numérico, positivo ou negativo, ou incluindo o próprio zero. Então, a gente vai encontrar os valores dessas letras lá na equação. Quando chega na inequação, a gente está trabalhando com desigualdade. Então, a desigualdade, que é maior ou menor, tem uma diferençazinha, mas o processo de resolução é o mesmo lá da equação, ok? Então, vamos lá, vamos lembrar quais eram os processos. O primeiro é que lá tem os seus membros. Aqui na inequação também acontece isso, certo? Antes da desigualdade, que é o símbolo maior ou menor, a gente coloca apenas as letras. E depois da desigualdade,
a gente coloca apenas os números, certo? Então, vamos primeiro fazer isso, a organização. Observem aqui que a gente tem apenas uma letra, no caso, a letra X. Então, vamos colocar ela aqui, ó, X. Você observa se tem outra letra? Não tem. Então, você já coloca a desigualdade, no caso, o maior, certo? Aí, agora, vamos colocar os números. No caso aqui, o 7, porque ele já está depois da desigualdade. Porém, aqui, sétimo ano, você observa que o mais 1, ele está antes da desigualdade. E o correto, ele está depois da desigualdade. Como ele está positivo e eu vou trocar ele de membro, ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Se ele é positivo, ele vem negativo, menos 1. Certo? Então, vai ficar X é maior. 7 menos 1, 6. Ou seja, tia, quer dizer que o X vale 6? Não, porque como a gente aqui não está trabalhando com igualdade, eu não posso dizer que o X é exatamente 6, certo? Nesse caso, a gente está trabalhando com desigualdade. Então, ele está dizendo que os valores do X são maiores que 6. Então, o X pode ser 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente, tá? Então, a resposta aqui está dizendo que o X é maior que 6, ok? Vamos lá para o próximo. Nesse caso aqui, vocês já viram isso lá na equação. Como eu falei, vai lembrar muito. Então, nesse caso aqui, na equação, segue quase o mesmo procedimento. Vamos lá. Quando tiver um número na frente de um parênteses, aqui existe uma multiplicação. Por que é que a senhora está falando isso, Tati? Porque muitas das vezes não vem esse pontinho, tá? São poucos os autores que botam o ponto. Então, caso apareça num TD, num livro, em alguma parte que você for resolver questões, se não aparecer, pode ter certeza que ali é uma multiplicação, tá ok? Então, vamos lá. Se é multiplicação, você vai lembrar aqui da propriedade distributiva. A propriedade distributiva diz que você vai multiplicar o elemento 2 com o primeiro fator, depois o 2 com o 3, certo? Só toda vida que tiver parênteses. Mesma coisa vai acontecer com 3, ó. 3 vezes x e o 3 vezes o 2, tá? Vamos lá. E o 10, Tati, eu faço o quê? Por enquanto vai só repetir. Vamos primeiro efetuar a multiplicação aqui, ok? 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 3, 6. Vamos pro próximo agora. Ó, o x, ele não tem sinal. Como vocês viram desde o começo do ano, eu falei que quando o número ou a letra não tiver a presença do sinal, aí você pode confiar que ali é positivo, tá? Então, no caso aqui, o x é positivo. Então, você vai multiplicar, ó. Jogo de sinal com multiplicação. Mais vezes mais, mais. 3 vezes x, 3x. Agora, você vai pegar o 3 com 2, ó. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 2, 6. E aí, você vai copiar. Menor que 10. Então, o que foi que eu fiz aí? Eu apenas eliminei os parênteses, efetuando a propriedade distributiva, que é multiplicando, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou organizar. Quem tem letra vai para antes da desigualdade, no caso aqui o menor, e quem está só com número vai para depois da desigualdade. Então, vai ficar assim, ó, vamos lá. Quem tem letra? O 2x e o 3x. Aí você vai colocar a desigualdade, no caso aqui o menor, certo? Então, vai ficar 10. O menos, esse 6 aqui, ó, ele tá
letra. Então, ele é apenas número. Então, ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Menos 6. Esse aqui, ó, é negativo. Vai para lá com o sinal trocado, o segundo método. Mais 6. Então, ó, 2x mais 3x vai dar 5x. Soma os números e repete a letra. Menor. 10 menos 4, menos 6, 4. Mais o outro número, 6. 5x é menor. 4 mais 6 dá 10. Tá multiplicando, quem é o contrário? Divide. Então, x é menor que 10 dividido por 5. X é menor que 2. Então, acabamos de encontrar que os valores de x vão ser sempre menores que 2, nesse caso. Então, quem são os números menores que 2? 1, 0, menos 1, menos 2. E aí vai entrar os números negativos, ok? Que são os números inteiros. E se vier com fração, como é que eu vou resolver? Segue a mesma ideia, como eu vim falando para vocês desde o princípio, que lembra um pouquinho como você resolvia equações fracionárias, tá? Então, aqui vai lembrar também. O que acontece? Vamos lá. Você observa que aqui a gente tem o denominador 2, porém aqui não temos denominador. Quando não temos, suponhamos que é o número 1. Por que 1, Tati? Porque é um elemento neutro. Debaixo do 7 também não tem. Então, você coloca o 1 também, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou ter que tirar o MMC dos denominadores. No caso do 2, do 1 e do 1, tá? Então, o primeiro passo é esse. Então, você vai botar 2, 1 e 1. Por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Esses dois 1 você repete. Certo? Então, o MMC aqui é quem? O próprio 2. Então, eu vou pegar esse MMC e vou passar. Se são 3 frações, eu boto 3 traços. E coloca o 2, que é o valor do MMC, aqui embaixo. 2, 2, 2. E aí, você vai fazer o processo de divide com o de baixo e o resultado multiplica com o de cima. Isso você vai fazer em todos. Em todas as frações. Primeiro divide, depois multiplica. Primeiro divide, depois multiplica, tá? Eu vou fazer na primeira, na segunda e na terceira fração. Vamos ver como é que fica. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x, 1x. Agora, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Nota que eu divido e o resultado dessa divisão eu multiplico com o numerador. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 7, 14. Pronto. Agora você observa que os denominadores são iguais. Então, você pode cancelar eles. E agora, Tati, o que eu faço? Após o cancelamento, você vai repetir o que sobrou na parte dos numeradores. No caso, foi 1x mais 2 maior que o 14. Pronto, acabamos de ver uma inequação simples, que foi um dos primeiros exemplos que a gente resolveu. Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou isolar a letra, vou deixar ela sozinha, acompanhada do número dela, né? No caso, 1x maior que 14. Olha aqui, sétimo ano, ó. O mais 2, ele tá antes da desigualdade. Então, o lugar dele é depois da desigualdade. Se ele tá positivo, ele vai para o outro lado negativo.
vai ficar menos 2. 1x é maior. 14 menos 2, 12. Vamos lá. Entre 1 e o x, existe uma multiplicação. Para eu encontrar valores de x, eu vou ter que isolar ele. Então, quem é o contrário de multiplicar? Que o ponto é multiplicar. É dividir. Então, vai ficar x é maior que 12 dividido por 1. Nesse caso, x é maior. 12 dividido por 1, 12. Então, isso quer dizer que se eu perguntar assim, ó, quais são os valores de x maiores que 12? Aí você ia dizer 13, 14, 15 e assim por diante, certo? Então, quando vocês forem resolver em equações fracionárias, né, envolvendo frações, vocês têm que fazer passo a passo, com cuidado, tá? Observar os detalhes, a organização e bastante atenção no jogo de sinais, ok? 7º ano, vamos prestar atenção nesse exemplo, porque ele tem um detalhe, e esse detalhe, ele é importantíssimo, tá? Porque ele modifica toda uma resposta. Então, caso aconteça de vocês resolverem uma inequação e não se ligarem, não se ficarem atenciosos a esse detalhe, corre o risco muito grande de você errar a inequação, tá certo? E aí dando o resultado ou a opção da questão errada, tá? Então vamos lá, prestar atenção aqui. Então, ó, o que vai acontecer? Vamos resolver e no decorrer da resolução eu vou identificar para vocês o segredo. No decorrer da resolução eu vou identificar para vocês o que é a novidade, tá bom? Para vocês ficarem atentos. Vamos lá, ó. Vamos organizar. Quem é y, passa tudo para antes da desigualdade. Então, vai ficar menos 4y. O 3, ele é positivo, né? Quando não tem, é positivo. Então, ele vem para o primeiro membro, menos 3y. Com o sinal trocado. Coloca-se a desigualdade, no caso aí o sinal do maior. E agora vamos colocar os números. 10. O 3 está positivo, vai para o outro lado negativo, menos 3. Certo? Até aí não tem novidade, né? Porque o processo foi o mesmo que a gente estava resolvendo anteriormente. O que acontece agora? Vamos fazer o jogo de sinal. Sinais iguais. Repete o sinal e soma. 4 com 3, 7y. É maior. 10 menos 3, 7. Pronto, chegou onde eu queria. Olha aqui. Observem que antes da desigualdade, esse fator, ele está negativo. E é aí que você tem que ter bastante cuidado. Tá? Quando acontecer isso, quando vier o menos no primeiro membro, você vai inverter, tá? Inverter, porque ele está negativo. Então, você vai botar, ó, quem é negativo, fica positivo. Quem está positivo, vira negativo. Tia, e se os dois estiverem negativos? Ora, os dois vão ficar positivos, tá? E isso só pode acontecer, essa troca, se o primeiro membro estiver negativo. Então, vamos lá. Ele está negativo, então ele vai virar positivo. 7y. Esse aqui estava positivo, vai virar negativo. Ops! Mas se você observar, aqui a gente tem uma desigualdade. E aí você também vai trocar ela, tá? Se ela é maior, quando eu inverto o negativo, ela vai ficar menor. Ok? Isso só pode acontecer se o primeiro membro for negativo, tá? Lembrando. E aí você agora continua normal, ó. Y. Aqui tá multiplicando. Multiplicando, quem é o inverso? Dividir. Então, y é menor que menos 7. Esse 7 está multiplicando, então passa dividindo. Sobre 7. Y é menor que menos 1.